Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Manassés Antônio. Vamos dar continuidade, às nossas aulas. Hoje vamos aprender áreas de figuras planas, ok? Qual é o nosso objetivo? Compreender o conceito de área utilizando unidade de medidas usuais. Mobilizar conhecimentos sobre área, multiplicação, adição e subtração, certo? Ao contrário do perímetro, que é a soma do contorno da figura, perímetro, pessoal, que vimos nas aulas passadas, perímetro é a soma do contorno da figura. A medida de área, ela é encontrada de maneira diferente. Sim, professor, como assim? Ela é encontrada quando precisamos medir a superfície de uma figura plana, medir a superfície de uma figura plana, como, por exemplo, a quadra abaixo. Utilizamos a área. Pessoal, vamos relembrar aqui logo o perímetro. Lembra que o perímetro nada mais é do que a soma do contorno da figura. Ó, estou contornando aqui a figura, certo? Estou contornando aqui de vermelho, que vocês estão vendo aí. Nada mais é do que o perímetro, certo? É o contorno dessa figura. Só que, se eu quiser preencher a minha figura, preencher um terreno, colocar um piso de uma sala, eu vou precisar calcular a nossa área, certo? A área desse terreno. Nesse caso aqui, é a área de um retângulo. Quando eu contornei, formou um retângulo, certo? Aí eu quero colocar o piso dessa quadra. Então, se eu quero calcular, encontrar a área, desse retângulo aqui, ela é formada por base vezes altura, certo? Base vezes altura. Aí nós iremos encontrar a área desse retângulo, dessa quadra aqui, certo? Base vezes altura. É a nossa fórmula para calcular a área de um retângulo. Ok, pessoal? Então, professor, explique aqui o que é uma figura plana. Pessoal, figura plana, ela possui duas dimensões. É chamada de bidimensional, porque ela só tem comprimento e largura, certo? Aqui a base, vezes a altura. Ok? Continuando aqui. Vamos agora aprender algumas fórmulas de algumas áreas de figuras planas, certo? Se eu quero calcular a área de um quadrado a gente sabe que todos os lados são iguais, não é isso? Então, ó, a área de um quadrado, vou colocar aqui, ó. A área de um quadrado é L, que é o lado ao quadrado, certo? Exemplo. Vamos sim fazer um exemplo. Se eu tenho um quadrado medindo 5 centímetros de lado, qual é a área desse quadrado? A área de um quadrado vai ser o lado ao quadrado. O lado mede quanto? 5. Então vai ser 5 ao quadrado. 5 ao quadrado nada mais é do que 5 vezes 5, que é quanto, pessoal? Então a área de um quadrado vai ser 5 vezes 5 é 25 centímetros quadrado, certo? Sempre vai ser a unidade de medida elevado ao quadrado. Por quê, professor? Porque é uma figura plana, só tem duas dimensões, certo? É bidimensional, ok?
Então, vamos agora aprender a nossa área de um retângulo. Até porque já vimos no início aqui, né, que foi a área da quadra. A quadra é tem um formato retangular, certo? Então, a área de um retângulo, ó, aqui a base, aqui a altura, certo? A altura, pessoal, na geometria plana, a gente representa ela por H, certo? Por essa letra H, ok? Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Só isso, professor? Só isso. Me dê um exemplo? Vamos lá para um exemplo. Eu tenho um retângulo, né? Tenho um terreno retangular, que mede aqui no comprimento 9 metros. E aqui a minha largura mede 7 metros. Qual é a área desse retângulo, pessoal? Então, a área do retângulo, deixa eu botar aqui, base vezes altura. Então, a área vai ser 9, base, a altura é 7. Então, a nossa área, 9 vezes 7, é 63. Qual é a unidade de medida? Metros elevado ao quadrado. Por que ao quadrado, professor? Porque a gente está calculando área de figuras planas, ok? Então, metros quadrado. 2 dimensões, ok? Vamos aprender agora a nossa fórmula, né, da área de um paralelogramo. Vamos lá, paralelogramo. Pessoal, a área de um paralelogramo, aqui é a altura de um paralelogramo, certo? Aqui é a minha altura, que eu represento de AH. E aqui é a minha base, certo? E do paralelogramo é a mesma área de um retângulo. Base vezes altura. Ok? Exemplo? Vamos sim. Ó, eu tenho um paralelogramo que a altura mede 5, certo? 5 centímetros. E a minha base mede 7 centímetros. Então, eu quero calcular a área de um paralelogramo. É a mesma área de um retângulo, base vezes altura. Quem é a base? 7. Quem é a altura? 5. 7 vezes 5 é 35. Qual é a minha unidade de medida? Centímetros. 35 centímetros quadrados. Área de um triângulo. Aqui eu tenho a altura de um triângulo. Altura do triângulo. E aqui eu tenho a base do triângulo. Então, a área de um triângulo vai ser base vezes altura, só que dividido por 2. Certo? Exemplo. Eu tenho um triângulo que tem a altura medindo aqui 7 e tem uma base medindo 10. 10 metros, 7 metros. A área, vamos mudar aqui, 8 metros, certo? Então, a área de um triângulo, a fórmula é base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, a área de um triângulo vai ser, quem é a base? 10. Quem é a altura do triângulo? 8. Tudo isso dividido por 2. 10 vezes 8 é 80. Dividido por 2, então a minha área desse triângulo é 40 metros quadrados. Ok? Vamos lá. Área do losango. A área do losango, pessoal, o losango possui duas diagonais. Ó, diagonal maior
diagonal maior e diagonal menor. Certo? Então, a área de um losango, a gente representa aqui. Eu vou chamar essa diagonal maior de desão. Certo? Essa diagonal maior, pessoal, aqui, ó, eu vou chamar de desão, né? D maiúsculo. A gente diz aqui desão. E essa diagonal menor, pessoal, que é daqui para cá, a gente vai chamar ela de Dzinho, certo? Então, a área do losango vai ser Dzão, que é diagonal maior, vezes Dzinho, que é a diagonal menor, dividido por 2. Essa é a nossa fórmula da área de um losango. Dê um exemplo, professor. Vamos lá. A diagonal maior desse losango mede 8. E a diagonal menor mede 6. Vou colocar aqui. Diagonal menor mede 6 centímetros. Diagonal maior mede 8. Certo? Qual é a forma da área, professor, de um losango? Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Certo? Então, Dzão, diagonal maior, é 8. A diagonal menor é 6, dividido por 2. Então, 8 vezes 6 é 48, dividido por 2. Então, a minha área do losango é igual a 24 centímetros quadrados. Tudo que for área tem que ser a unidade, né, de medidas, tem que estar elevado ao quadrado. Ok? Pessoal, vamos agora para a área do trapézio, certo? A área do trapézio, veja aqui que eu tenho uma base maior, eu vou chamar aqui de Bzão, base menor, que eu chamo de Bzinho, e aqui é a nossa altura do trapézio, que a gente chama de H, ok? Então, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, certo? Professor, dê um exemplo? Vamos lá. Eu tenho um trapézio que sua altura é 5 metros. A base menor tem 4. E a base maior, vou colocar 8. 8 metros. Vamos calcular a área desse trapézio? Vamos lá. Então, a área do trapézio, vamos montar a fórmula. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir. Quem é a base maior? É 8. Base menor, 4. Altura vezes altura, 5, dividido por 2. Então, a área vai ser 8 mais 4 é 12. 12 vezes 5 dividido por 2, certo? Vamos trazer para cá. 12 dividido por 2 é 6. Então, vai ficar 6 vezes 5. Quanto é 6 vezes 5? 30 metros quadrados. É a nossa área do trapézio, ok? Vamos fazer mais 2 questãozinhas aqui, pessoal, contextualizadas, certo? Para vocês fixarem aí. A diretora de uma escola
municipal precisa comprar um piso especial para a nova quadra poliesportiva, que mede 16 metros de largura e 27 metros de comprimento, certo? Então, 16 metros de largura e 27 metros de comprimento. Está aqui as unidades, certo? As medidas. Aí ele pergunta, quantos metros quadrados de piso ela deverá comprar? Vamos lá? Essa quadra, ela tem o formato de um retângulo. Como é que eu calculo a de um retângulo? Base vezes altura, não é isso? Certo, pessoal. Muito bem. Então, vai ficar 27 vezes 16. Vamos fazer essa continha. 27 vezes 16. 6 vezes 7, 42. Vão 4. 2 vezes 6, 12. Com 4, 16. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 2 é 2. Então, baixo 2. 6 mais 7 dá 13, vai 1. Então, aqui, 2 mais 2, eu tenho 432 metros quadrados, certo? Nosso item aqui, item 1, já descobrimos. Quantos metros quadrados de piso ela deverá comprar? 432 metros, ok? Segundo item, se ela comprar 500 metros quadrados, sobrarão ou faltarão pisos? Pessoal, ela tem que comprar 432 metros quadrados, né? É o que ela tem que comprar. Se ela comprar 500 menos 32, 2 para chegar em 10, falta 2, vem 1 para cá, desce 1, né? 4 para chegar em 10, faltam 6, vem 1 para cá. Então, 5 menos 5, 0. Então, vai sobrar, pessoal, 68 metros quadrados. Ok, pessoal? Vamos para a nossa segunda questãozinha aqui. Vamos testar seu conhecimento adquirido na aula de hoje, certo? A prefeitura de uma cidade do interior precisa cobrir com placas de gramas o campo de futebol, ou seja, cobrir a superfície, certo? Recentemente construído, considerando a medida do campo abaixo. Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir toda essa área, certo? Então, esse campo de futebol, ele tem um formato retangular, e a gente já aprendeu que para calcular a área de um retângulo é base vezes altura, certo? Não é isso? Quem é a base? 90. Quem é a altura? 45. Então, 90 vezes 45. Vamos lá? Fazer essa continha. Vou clicar aqui. 45 vezes 9, depois a gente acrescenta esse zero lá no final. Porque é 90, né? 9 vezes 5, 45. Bota 5, vão 4. 4 vezes 9, ou 9 vezes 4, 36. Com 4, 40. Certo? Só que ficou faltando esse zero, né? Então, a gente acrescenta esse zero aqui, agora no final. Então, eu tenho 4.050 metros quadrados. Certo? É a nossa resposta. Ok, pessoal? Abração para vocês. Valeu!